Olá, hoje nós vamos fazer uma leitura dinâmica. Nós vamos falar sobre o positivismo jurídico, o juspositivismo. Então, nós vamos fazer uma leitura comentada do capítulo deste livro aqui. É o capítulo 2, mais especificamente o tópico 2.2, propostas positivistas. E a gente vai ler e comentar, ok? Vamos lá. Propostas positivistas. O positivismo jurídico surge como alternativa ao justnaturalismo de cunho racionalista e iluminista e consolida-se ao longo do século XIX sob a influência ou a inspiração do positivismo científico e do positivismo filosófico. As correntes justnaturalistas, como se viu antes, no capítulo anterior aqui, não negavam, ao contrário, reconheciam a existência de um direito positivo, ou seja, um direito criado pela autoridade política de uma dada sociedade, pelo legislador ou pelo jurista, ou seja, pelo Estado. Lembrando que no justnaturalismo, o direito natural não é um direito criado pela autoridade política humana ou pelo ser humano, né? Mas é um direito pré-existente ao próprio ser humano. Né? O positivismo jurídico ele vem, dentre outras coisas, negando a existência de um direito natural, de um direito que não seja de origem humana. Como constata o autor Müller, abre aspas, o direito natural e o direito positivo sempre conviveram juntos, mantendo uma histórica luta em relação à conceitualização do que é o direito. Durante a história, o que vai determinar uma concepção justnaturalista ou positivista será o grau de ascendência existência de um sobre o outro. Abro parênteses aqui. A gente viu que, na perspectiva justnaturalista, existem dois ordenamentos jurídicos. Um superior, hierarquicamente superior, o direito natural, e o direito positivo, que é inferior, ou seja, subordinado ao direito natural. Continuando, vale destacar que o direito natural nunca se opôs à possibilidade de existência e vigência de um direito positivo. No entanto, exigia que o critério último de validade fossem os preceitos morais contidos no direito natural. Abro parênteses mais uma vez. Isso significa dizer que, para a visão justnaturalista, o critério de validade do direito positivo é a sua concordância com o conteúdo do direito natural. Então, a gente já vislumbra aí, por exemplo, só a título de curiosidade, o que veio a se tornar, né, do século XIX, século XX para cá, por exemplo, o controle de constitucionalidade. Né? Você tem uma norma superior que é a Constituição, a norma das normas, é a norma que fundamenta a própria existência e validade das demais normas dentro do ordenamento jurídico. Perdão. E qualquer norma infraconstitucional, para ter sua validade, deverá estar em conformidade formal e materialmente com a Constituição. Então, no pensamento justnaturalista já acontecia essa noção de critério de validade das normas jurídicas. No caso aqui em tela, né, as normas do direito positivo, o direito criado pelo ser humano, lá num reino, numa tribo, numa monarquia, num império, numa cidade, num estado, enfim, o direito positivo ele só será válido se tiver em conformidade com o conteúdo do direito natural. Né? Então, o critério de validade do direito já presente, né, nas teorias justnaturalistas. Continuando. Assim, a primeira meta do positivismo jurídico foi a de negar a existência de um direito natural. E, para tanto, foi necessário o processo de descentralização e autonomização dos sistemas sociais, bem como a secularização que se deu ao longo do Iluminismo e da consolidação do Estado moderno. Então, vamos verificar isso aqui. Processo de descentralização e autonomização dos sistemas sociais. A ideia básica aqui é a descentralização do poder. Se o poder antes era centralizado, né, ou na ideia de um panteão de deuses, ou no teocentrismo da Idade Média, né, ou na ideia
de um monarca absoluto, né, que encarnava e centralizava todo o poder. Agora você tem uma descentralização. Na estruturação do Estado moderno, por exemplo, a separação dos poderes, né, trazida desde a concepção mais embrionária dos antigos gregos, lá, por exemplo, na política de Aristóteles, né, que já vislumbrava, né, as funções estatais, né, de legislar, de governar, administrar, julgar, né, as chamadas funções típicas, né, e atípicas, né, dos poderes estatais, passando por Montesquieu, que traz a teoria tripartite clássica, né, de separação de poderes. Então, a descentralização do poder, inclusive dentro do Estado. Né? Mesmo, por exemplo, nos estados unitários, como monarquias, né, você tem um alto grau de descentralização administrativa, chegando às formas de Estado, né, federativas, né, as federações como o Brasil, Estados Unidos, etc., que você tem estados autônomos, né, e por aí afora vai. Então, a descentralização também do pensamento, né, e a autonomização dos pensamentos científicos, né, ou dos campos, ou dos ramos do pensamento científico humano. Então agora você tem a autonomia, né, da ciência da biologia com relação a outras ciências, a autonomia, né, da física, da biologia, da matemática, e aí a gente, né, as ciências da natureza, e aí a gente chega às ciências sociais, né, as ciências humanas, enfim, que buscam sua autonomia também a partir da utilização do método científico moderno, né, trazido aí pelo iluminismo. Então, a autonomia da ciência da história, a autonomia da ciência da economia, a própria filosofia se torna um ramo autônomo também, né, que se presta a pensar, né, em alguns casos, né, as próprias ciências, mas de forma autônoma também. A sociologia, e agora chega a vez também do direito, e o positivismo jurídico, né, o juspositivismo, vai fazer esse papel de tentar explicar o direito a partir da utilização do método científico moderno. Dessa forma, com a diferenciação entre direito, moral e política, tornando-se o direito um sistema autônomo, este passa a buscar fundamentação em si mesmo, e não mais em normas morais de fundo mitológico, primeira fase do justnaturalismo, teológico, a segunda fase do justnaturalismo, ou mesmo baseadas numa suposta natureza humana, tidas como naturais, eternas, imutáveis, e cuja existência seria verificada por meio de deduções lógico-abstratas, puramente racionais e metafísicas, né? A terceira e última, e mais curtinha também, fase do justnaturalismo, né? O justnaturalismo racionalista, iluminista, né? E metafísica aqui, para simplificar, a gente usa essa palavra, essa expressão aqui, basicamente para se referir a uma estrutura de pensamento de uma existência além, né, do plano físico objetivo, né? Então, por exemplo, a teologia seria uma metafísica, porque ela não se daria a explicar o mundo objetivo, o plano da realidade objetiva, por meio de um método estritamente científico, objetivo, neutro, imparcial, mas por meio da explicação da origem divina, né, extra-humana, superior ao humano, né, etc. Então, o iluminismo também vai trazer, a partir da Renascença medieval, uma nova forma de se pensar a si próprio, né, o ser humano, e a própria existência do mundo objetivo em que vivemos, por meio do antropocentrismo e, a partir daí, por meio do método científico moderno, né, o empirismo, né, o método indutivo e por aí afora vai, o método lógico-matemático, mas para explicar os fenômenos da existência objetiva, física, material, ok? Então vamos lá. O direito vai se utilizar do método científico moderno para tentar tratar o direito, explicar o direito, né, a partir dessa ótica antropológica também, né? Então esse é o juspositivismo nascendo aí. Seguindo, portanto, a primeira solução positivista para negar e afastar as teses justnaturalistas foi redefinir, agora cientificamente, no sentido moderno. Por que isso é importante? Parênteses aqui, reafirmar que é no sentido moderno.
Porque não é a forma de pensamento, aspas, científico, né, de um Aristóteles da vida, ou de um pensamento medieval ou pré-moderno, né, a título de ilustração, né, um filosófico, gnoseológico ou coisa que o valha, mas estritamente a partir do método científico moderno, né, trazido aí pelo iluminismo, ok? Então essa é a pontuação. Então, repetindo, portanto, a primeira solução positivista para negar e afastar as teses dos naturalistas foi redefinir, agora cientificamente no sentido moderno, as fontes do direito, ou seja, o que é o direito, de onde que ele veio, né, como que é criado o direito, quem é que faz o direito, quem é que legisla, quem é que decide, né, o que é, afinal de contas, o direito, como que eu vou explicar esse fenômeno, né, o fenômeno jurídico, a existência do direito, agora de uma forma objetiva, de uma forma científica, metodológica. Esse é o esforço. Para tanto, o juspositivismo, né, assume a postura típica das ciências modernas, sofrendo influência do positivismo filosófico e da sociologia, em especial na sua origem, né, a sociologia de Auguste Comte. Nesse sentido, o positivismo jurídico passa a identificar como direito, única e exclusivamente, as normas emanadas ou reconhecidas por autoridades públicas, autorizadas pelo próprio direito, em outras palavras, pelo Estado. É aí o Estado moderno, que vai ser designado de Estado de Direito ou Estado Democrático de Direito, e cuja primeira versão teria sido a do chamado Estado Liberal, né, ao longo do século XIX. A influência do pensamento de Hobbes é evidente, vez que o autor do Leviatã talvez tenha sido o primeiro a identificar como direito apenas a norma produzida pelo Estado, mesmo que o Estado fosse por ele identificado ou personificado na figura do monarca absoluto, dotado de virtu. Virtu aqui não é virtude no sentido corriqueiro, não, mas uma série de qualidades muito específicas que só quem pudesse representar e corporificar o papel do monarca absoluto poderia e ou deveria ter. Tá? Essa é a ideia aí do Leviatã de Hobbes, só a título de ilustração. Seguindo, as teses contratualistas que se seguiram. O que são essas teses contratualistas, né? São aquelas teses do contrato social, né? Daquele acordo racional que as pessoas conseguiriam fazer, né? Um arranjo político, né? O zoon politikon, né? O homem político, para poder definir quais são as regras de organização da sociedade que eles querem, qual que vai ser a organização política, a estruturação do poder e como que eles pretendem, querem, escolhem racionalmente viver daqui para frente, né? Quando a gente fala em contrato social, agora, atualmente, a gente fala em Constituição, tá? Então, os contratualistas são esses caras lá do iluminismo que vão trazer o que hoje a gente chama de ciência política, teoria do Estado, né, no sentido moderno, e que vão trazer essa noção de que sim, nós somos capazes de escolher racionalmente, né, o nosso destino, né, em comum acordo, em assembleia, ou seja, preferencialmente de forma democrática, por meio de acordos, debates, escolhas racionais, definir a forma de Estado, a forma de organização jurídica, política, né, as regras do jogo e como que a gente vai viver daqui para frente. E para isso a gente estabelece e assina em conjunto um contrato social, ou seja, uma Constituição. Então, o direito, ele sai nessa esteira, né? A própria ideia de você criar uma assembleia, né, que depois vai virar a ser designada, como é até os dias de hoje, de Assembleia Constituinte, né? Para poder assinar um documento estabelecendo as regras gerais do jogo político e social, né, e jurídico daqui para frente, como que vai ser nosso Estado, como que vai ser nosso direito, o que a gente vai ter de certo e errado, como que nós vamos nos portar, como que nós vamos fazer nossas escolhas, enfim, o que a gente vai chamar agora de Constituição. Isso funda o próprio direito a partir da fundação do próprio Estado. Então você tem o Estado de Direito.
Então, continuando, as teses contratualistas que se seguiram, como as de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, bem como a filosofia liberal de Kant, foram fundamentais para a construção dos pressupostos do Estado moderno. Inicialmente, como eu já citei, o Estado no formato de Estado liberal, consolidando-se o chamado Estado de Direito, ou comumente chamado também de Estado democrático de direito. Ah, mas e as ditaduras, como é que fica? Sim, as ditaduras elas vão se apropriar desse modelo, mas apenas no verniz, né? Apenas, vamos dizer assim, na casca, na capa, apenas formalmente. Então você pega qualquer ditadura aí hoje, de uma forma ou de outra, você tem lá uma Constituição, você tem lá, né, a previsão de algo que possa se assemelhar à ideia de respeito a direitos fundamentais, separação de poderes, escolha de lideranças, né, eleições, seja o que for. Ditaduras também têm eleição, Coreia do Norte tem eleição, Cuba tem eleição, Venezuela tem eleição, por aí afora vai, né? Rússia tem eleição, China tem eleição, né? Mas são países ou totalmente totalitários, né, como uma Coreia do Norte da vida, por aí afora vai, ou ditaduras, né? Se bem que a distinção hoje entre totalitarismo e ditadura está bastante tênue, né? Mas só um pequeno parênteses aí, né? Então, infelizmente, né, as ditaduras também se apropriam, né, da estrutura formal do Estado moderno, né? Se você tem lá um texto constitucional, você tem lá formalmente essas estruturas que lembram, né, é uma máscara, né, que lembram um Estado democrático, né, que fazem, né, o papel aí, que se apresenta como se fosse o Estado moderno nesse sentido, né, mas na verdade são ditaduras, né? Então são, vamos dizer assim, regimes autoritários fantasiados, né, de Estado de Direito. Né? Você lá tem direito, tem lei, só que você não tem liberdade, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de escolha, então não é um Estado democrático. Ok? Só um parênteses aí também. Mas então aqui a gente está se referindo especificamente a um Estado que seja democrático, ao Estado democrático de direito, em que essas escolhas possam realmente ser feitas de forma livre, né, voluntária, né, e racional, né, desde a feitura, né, de uma Constituição até a estruturação do próprio Estado, né, as eleições livres, né, a separação de poderes, a soberania popular sendo respeitada, em especial os direitos fundamentais. Fecha parênteses. E isso tudo, claro, tem que ser garantido pelo próprio direito. Então, se o direito foi estruturado em um Estado democrático, vai ter uma retroalimentação, porque o direito será também, né, um conjunto de normas garantidoras da própria democracia. Então você teria aí, né, um círculo virtuoso. Né? Essa é a ideia. A ideia de que os homens seriam naturalmente racionais e livres e que, no uso de suas autonomias de vontade e racionalidade, realizariam um pacto ou um contrato social e, assim, por ato de vontade e uso racional de suas liberdades, decidiriam romper com o estado de natureza, consolidariam política e juridicamente um estado civil, um estado civilizado. Isso representa e materializa o ideal iluminista de rompimento com a tradição e o passado, e a construção racional de uma nova realidade pautada pela ordem e segurança, corporificada em uma sociedade uniforme e organizada por meio de normas universais e racionais. Parênteses. A ideia aqui mais ou menos é a seguinte, pelo menos uma parte da ideia que eu acho importante destacar. O pensamento pré-moderno, claro que é uma simplificação, mas o pensamento pré-moderno, basicamente, vai ser estruturado na ideia de que há uma pré-determinação. As coisas são como são. Sempre foram assim e assim sempre serão. Né? Uma poesiazinha aí. Então, uma visão cosmológica, né, de que o universo, né, ou o Deus que criou esse universo, ou seja lá a explicação metafísica, não importa, né, de qualquer forma,
seja um panteão de deuses, ou o próprio cosmos, né, na visão grega, ou seja o Deus, né, católico da Idade Média, enfim. A visão basicamente é a mesma. Existe uma ordem pré-determinada, uma ordem natural das coisas. E tudo no universo, e tudo no mundo, tudo no planetinha Terra, qualquer coisa, qualquer ser, incluindo o ser humano, tem o seu papel pré-determinado. Isso justifica a estruturação de sociedades divididas em castas sociais rigidamente separadas, né? Então, a posição ou o local do seu nascimento marca a tua existência. A tua existência é uma pré-existência, ou seja, simplificando, se você nasceu escravo, é porque você sempre foi e será escravo. É esse o seu lugar no mundo. Se você nasceu nobre, assim você será. E por aí afora vai. E não se mistura, tá certo? O que se pretende mudar aqui agora é que não há mais a necessidade de se ficar preso a essa ideia de uma pré-determinação absoluta, né? Então, não adianta eu querer mudar porque não vou mudar, porque eu sou assim porque eu sempre fui assim e eu assim sempre serei, né? Esse é meu papel no mundo e o melhor que eu posso fazer é cumprir o meu papel da melhor forma possível e pronto, e acabou. E se eu quiser mudar de status social, de condição social, fazer algo diferente do que eu fui predeterminado, eu estaria causando caos, eu estaria descumprindo a ordem natural das coisas, e aí eu deveria ser punido, ou a minha comunidade seria punida pelos deuses, ou coisa que o valha. A modernidade vai mudar isso. A própria ideia do contratualismo, né, de que os seres humanos são dotados de racional, de autonomia, né, ou seja, de liberdade de escolha, né, de poderem livremente se reunirem para dizer, olha, a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade, somos sócios, mas cada um aqui tem voz, a gente tem razão, tem racionalidade, vamos escolher o tipo de sociedade que a gente quer ter, vamos fazer um contrato. E se ao longo do tempo esse contrato se esgarçar, né, não se mostrar mais válido, adequado, há sempre a possibilidade de se refazer. Então, o exercício do poder constituinte, por exemplo, ele pode ser feito várias vezes, né? O Brasil, por exemplo, tem mais de uma Constituição, né? Mesmo Estados Unidos tem uma Constituição, mas é uma Constituição que vem sendo também adequada ao longo da sua existência por meio de algumas emendas, mas mais do que isso, por meio de decisões judiciais da Suprema Corte, né? A própria dinâmica social da interpretação e aplicação cotidiana, né, das liberdades constitucionais, por aí afora vai. Né? Mas o fato aqui é, a modernidade vai trazer essa ideia e o positivismo científico, o positivismo filosófico e agora no direito o positivismo jurídico nos traz a noção de que somos livres e racionais e podemos escolher o nosso destino. Se a gente entender, essa é a teoria, né, que as coisas não estão adequadas, né, precisam ser alteradas, a gente pode fazer isso, a gente pode trocar de Constituição, a gente pode mudar uma lei, a gente pode reconfigurar o nosso acordo social. Né? Então a gente se torna, pelo menos em tese, essa é a crença iluminista, né, donos, vou usar uma expressão aqui, né, donos do nosso próprio nariz, senhores do nosso próprio destino. Então, a mobilidade social, por exemplo, é uma realidade, né? Difícil às vezes, nem sempre, né, as pessoas têm sucesso nas suas intenções aí econômicas, né, de padrão de vida, seja o que for, mas acreditamos, né, com veemência e buscamos envidar esforços para melhorar. A gente está sempre buscando melhorar, a gente entende, né, percebam se não é assim todos nós, né, que a gente tem sim a capacidade de, se a gente quiser se esforçar e né, buscar né, as nossas realizações, a gente tem chance de conquistá-las. A gente não precisa ficar imobilizado na posição do nosso nascimento e presos né, numa pré-determinação que o iluminismo pulverizou, tá certo? E o próprio direito democrático, num Estado democrático, ele seria importante, né, a partir dos direitos fundamentais, por exemplo,
para garantir que as pessoas, nas suas individualidades, possam buscar, né, os caminhos e traçar os seus próprios destinos, né, e construir aí a sua vida da melhor forma possível, ok? Então, voltando aqui ao positivismo. Tal intento iniciou-se com o surgimento do Estado absolutista, defendido por Hobbes, como acima já dito, modelo que já representava o ideal iluminista de unidade política e jurídica, em que haveria uma única fonte de autoridade e, portanto, também uma única fonte do direito. Com o advento das teses desenvolvidas e defendidas pelos filósofos liberais e burgueses contra o absolutismo e em prol de um Estado e de um direito que garantissem as liberdades individuais, o Estado democrático de direito, dá-se, ao final do século XIX, do século XVIII, e consolidando-se já ao longo aí do século XIX, a transição do absolutismo para o modelo do Estado liberal, né? A primeira versão, aí, por assim dizer, do Estado democrático de direito, do Estado moderno. Transição esta que se deu revolucionariamente, especialmente por meio da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Só para citar aqui, um pouco antes, né, um tempinho antes, aí a gente teve também a Revolução Gloriosa na Inglaterra, tá? Que reconfigura a Inglaterra, né, para simplificar, ainda, né, com as suas raízes lá numa monarquia absolutista, transformando-a daí para frente cada vez mais numa monarquia constitucional, né, parlamentarista, que é o modelo que se tem até hoje, tá certo? Mas a independência e posterior promulgação da Constituição norte-americana e, logo em seguida, a Revolução Francesa, de fato, foram mais universais, no sentido de que os seus exemplos, os seus valores, né, de Constituição escrita, né, de defesa das liberdades individuais e etc. e tal, quer dizer, o nascedouro do que a gente entende hoje, né, por direitos fundamentais positivados ali no texto de uma Constituição, né, de fato foram mais impactantes, né, as consequências, né, e os exemplos, os valores que emanaram da Constituição norte-americana, da independência e promulgação da Constituição norte-americana e da Revolução Francesa. Ok? Voltando. Destarte, o Estado liberal caracterizou os princípios iluministas liberais concebidos no âmbito do justnaturalismo racionalista de um Estado de direito formatado pela separação dos poderes, pela soberania popular e pela existência de um direito criado pelo Estado destinado a garantir as liberdades individuais contra abusos do próprio Estado. E que, sendo racionalmente criado e sistematizado, quer dizer, colocado em textos normativos, de forma clara, acessível, né? Códigos, né? Toda uma estruturação burocrática, né? Para que a coisa tenha racionalidade, né? Voltando, pudesse então garantir aos cidadãos segurança, ordem e previsibilidade. Segurança, ordem e previsibilidade. Olha, se eu tenho um direito agora devidamente positivado, eu sei a origem desse direito. Ah, veio do legislador. Quem é o legislador? Ah, é aquela figura que eu mesmo elegi. Ah, é a ideia da soberania popular, né? Quem é que vai julgar? Ah, é o juiz. Quem é que é juiz? Ah, é o sujeito que atendeu a certas qualificações, requisitos, né, parâmetros, exigências previstas no próprio direito, né, concurso público, por exemplo, né? Quem é que governa? Quem é que administra? Quem é que aplica essas leis, né, entre aspas, aí, para o bem comum, a administração pública? Ah, é o primeiro-ministro, é o governador, é o prefeito, é o presidente. Como é que ele chegou lá? Né? Tomou o poder, usurpou o poder? Não, foi eleito, foi escolhido, né? Soberania popular novamente. Então, a ideia do Estado Democrático de Direito e do direito havido pelo Estado Democrático de Direito daria essa sensação de ordem, previsibilidade e, portanto, segurança. É a ideia da segurança jurídica, que o positivismo jurídico tem como um dos seus principais elementos, né, ou
intenções, né? O positivismo jurídico ele se esforça por garantir exatamente essa ideia de estabilidade. Nesse contexto, o positivismo jurídico irá identificar o direito produzido e ou reconhecido pelo Estado como o único existente. Ou seja, o direito posto, o direito positivado, o direito criado pelo ser humano, pelas instituições humanas, poder legislativo, né, poder executivo, assembleia composta, né, por pessoas escolhidas, seja o que for, mas não há mais a ideia de um direito natural, eterno, imutável, que não tenha sido criado pela razão humana. Disso decorre a importância e destaque dados ao poder legislativo, ou pelo menos àqueles órgãos ou aquelas autoridades que fossem consideradas como legisladores ou produtores do direito. Mais um parênteses. Isso no primeiro momento, principalmente ao longo do século XIX, início ali do século XX, né, com a configuração dessa primeira fase, né, do Estado moderno, do Estado democrático de direito. Do ponto de vista do positivismo, a ideia era que você teria sim o poder legislativo com uma importância mais evidenciada. Por quê? Porque se o direito agora não veio de Deus, ou de uma mônada extra-humana, ou de uma origem cosmológica, sabe-se lá de onde veio, né? E o direito é criação da própria vontade humana, né? Então, cria-se uma instituição estatal para que seja a, aspas, fábrica do direito, ok? Para lhe dar aí a legitimidade. Aquela ideia russoniana, né? Ou, enfim, você enxerga isso basicamente em todos os contratualistas, mas o Rousseau ele dá aquela explicação interessante, né? A vontade geral do povo, dispersa, né, na multidão, vai ser canalizada por aquele grupo eleito que vai compor, né, o poder legislativo, que racionalmente irá selecionar, filtrar, canalizar essas vontades gerais do povo aí dispersas, vai racionalizar isso, filtrar, transformar em lei, publicar, e isso gera o ordenamento jurídico, né, gerando essa ideia da legitimidade do direito. A ideia básica é: eu, cidadão, por meio da soberania popular, e dentro dessa dinâmica, né, eu elejo um par, né, um igual, entre aspas, né, um cidadão, tanto quanto eu, para me representar e em meu nome, junto com outros que representam tantos outros, né, poder legislativo, produzir o direito que eu mesmo vou depois cumprir, obedecer, etc. Então, se esse mecanismo funciona da melhor maneira possível, a ideia é de que essa lei que eu estou cumprindo, ela é válida e ela é legítima porque eu mesmo fui o seu criador. Ou, se for colocar de uma forma mais branda, talvez, né, o seu cofundador, pelo menos. Né? De alguma forma eu participei, né, da produção do direito democrático, né, do direito havido pelo Poder Legislativo, porque é o que elegi, né, esse sujeito que vai me representar e em meu nome, né, a procuração que eu dei para ele vai, né, produzir o direito que depois eu mesmo vou cumprir. Tá? Então essa é a ideia da legitimidade. E isso traria o quê? A ideia da previsibilidade, da segurança, da pacificação social, né? Um dos principais, talvez, aí, objetivos almejados pelo direito, em especial agora no positivismo jurídico. Então vamos lá. Seguindo, o caminho para a codificação estava indelevelmente aberto e o positivismo jurídico exegético foi marcado exatamente pelo processo de sistematização e codificação do direito, culminando assim na correspondência do direito com a norma escrita e codificada, o que primeiramente ocorreu na França com o Código de Napoleão e o surgimento da escola da exegese. A escola da exegese, alguns autores vão dizer que é um fenômeno que acontece na França no início do século XIX, alguns autores vão dizer que não chega a ser exatamente uma teoria positivista, mas algo próximo, né? Um embrião
para se chegar ao positivismo, outros vão dizer que já seria positivismo. Eu tendo a achar que já seria, sim, um tipo de positivismo, mas isso não importa tanto, vamos entender o que está querendo se dizer aqui. Frise-se novamente que o positivismo jurídico primeiro procurou se afirmar afastando-se das teses justnaturalistas, assumindo uma postura científica em que o direito posto por quem? Colocado, feito por quem? Pelo Estado. E o Estado é baseado no quê? Nas pessoas, nos cidadãos, permeada pela soberania popular, aquela ideia da legitimidade, né? O direito que se fundamenta em si mesmo, né? Por meio da cidadania, por meio da soberania popular. Fecha parênteses. Passa a ser considerado, né, o direito positivo, né, o direito posto pelo Estado, o direito criado pelo Estado, passa a ser considerado o único objeto de pesquisa do cientista do direito, ou seja, o jurista, que não mais buscará perquirir, perguntar sobre as finalidades ou justiça ou correção do conteúdo do direito, mas apenas visará identificar e descrever o direito posto, tal como ele é, objetivamente. Qual que é a ideia aqui? Se na ciência moderna o papel do cientista é um papel de observador, coletor de dados, para compreender e explicar um fenômeno que existe objetivamente, o papel do jurista deverá ser o mesmo. Então, por exemplo, o cientista, o físico, ele não vai fazer um juízo de valor, até porque se ele o fizesse, pouco importaria, sobre a lei da gravidade, né? Ele observou esse fenômeno, ele descreveu esse fenômeno, traduziu racionalmente esse fenômeno, tem lá a fórmula de Newton, né, da lei da gravidade, chama de lei, né, porque é um fenômeno que se repete, então é uma lei da física, né, é algo que é universal no sentido de que é um fenômeno que se repete, né, que se mantém, é um padrão, mas aí o cientista que observa, compreende e objetivamente, ou seja, imparcialmente, compreende, conceitua, descreve e explica o fenômeno da gravidade, ele não vai fazer um juízo de valor sobre isso, do tipo, eu não gosto da lei da gravidade, ou eu adoro a lei da gravidade. A lei da gravidade é muito boa, ou é muito ruim. Nada disso. Até porque, repito, se ele assim fizesse, pouco ia adiantar. A lei da gravidade vai continuar existindo. O fenômeno objetivo da gravidade, né, vai continuar existindo, né? Então não faz sentido também. Então o método científico moderno, ele é pautado basicamente nessa ideia da objetividade, da neutralidade do cientista, né, que se coloca no papel de observador e não de player, não de quem está lá interagindo ou interferindo no resultado ou fazendo juízo de valor se gosta, não gosta, quer ou não quer, tá certo? Então, o direito, a partir do positivismo jurídico, que adota para si a postura ou o status de uma ciência, né, e passa, portanto, a adotar o método científico moderno, o jurista, que é, por assim dizer, o cientista do direito, ele vai buscar também adotar, pelo menos no momento aqui do justpositivismo, né, essa postura de neutralidade, de imparcialidade, né? Então, é isso que está sendo dito aqui. Então, o jurista ele vai buscar entender, perceber, conceituar, explicar o fenômeno jurídico, objetivamente. Do ponto de vista da norma jurídica, da lei, da regra jurídica, né? Basicamente, o que está sendo dito aqui? O jurista ele vai buscar explicar o que está dito pela lei. E não dizer se ele concorda ou discorda, se o conteúdo daquela prescrição normativa é justa ou injusta, é bela ou feia, é agradável ou desagradável, é boa ou ruim, ou coisa que o valha, tá? Pelo menos nessa primeira fase do justpositivismo, né, a partir aqui da escola da exegese, essa neutralidade é buscada de forma absoluta, tá? De forma até radical, ok? Então, o jurista
desde o doutrinador, né, o pesquisador do direito, que vai escrever lá o livro de doutrina, né, explicando lá os conceitos jurídicos, os institutos jurídicos, etc., chegando a um juiz, né, ao aplicador da lei para solucionar casos concretos, esses caras aí, né, entre aspas, né, esses juristas, adotando essa postura científica, metodológica, juspositivista, não iriam fazer nenhum juízo de valor quanto à validade ou invalidade, correção ou incorreção do conteúdo da lei, mas apenas a identificariam como sendo lei e, em assim a sendo, qual que é o dever? É o de obedecê-la. No caso do juiz, aplicá-la e resolver o caso concreto de acordo com a prescrição que está ali no texto da lei. E por aí afora vai, ok? Então essa é a ideia geral aqui. Então vamos lá, continuando. Descartes logrou o juspositivismo ao afastar qualquer justificativa ou fundamentação do direito positivo que lhe fosse sistematicamente externo, ou seja, parênteses, né, buscar uma explicação sobre a correção ou não do conteúdo de uma determinada lei por meio de algo que seja fora do direito, por meio de uma explicação teológica, religiosa, né, filosófica ou coisa que o valha, ok? Então, Descartes logrou o juspositivismo ao afastar qualquer justificativa ou fundamentação do direito positivo que lhe fosse sistematicamente externo, romper com o dualismo de fontes normativas do direito que prevalecia no pensamento justnaturalista. Até porque, a partir do movimento das codificações, paulatinamente, o positivismo promove a positivação, no texto da lei, daqueles princípios que eram tidos como de direito natural. Tá? Ou seja, Norberto Bobbio fala muito bem isso, dentre outros, né? No seu A Era dos Direitos, no seu positivismo jurídico, né? Fala o quê? Né? Fala, olha, chegou a um ponto que perdeu até a importância, né? Ficar discutindo o conteúdo de um suposto direito natural, se isso é importante ou não é, se realmente existe um direito natural ou não, porque com o tempo, né, da modernidade para frente, basicamente tudo que se pudesse atribuir como sendo um princípio, ou uma norma, ou uma diretriz de direito natural, foi positivado nos textos legais, nas constituições, nas leis dos países, né, dos estados modernos do século XIX para cá. Então até perdeu, pragmaticamente falando, o sentido, né, ainda ficar se falando em direito natural, segundo, né, esses autores defendem, ok? De qualquer forma, tendo ou não tendo essa discussão, a partir do juspositivismo não se discute mais a existência de um direito natural, nega-se a existência de um direito natural, e o que se tem então é apenas o direito positivo. E é esse o objeto de pesquisa e a ferramenta, né, de aplicação do jurista, né, seja o doutrinador, né, o pesquisador do direito, seja o juiz, o aplicador, o prático do direito. Vamos lá. Dessa maneira, o positivismo teve mais um motivo para, se não negar, pelo menos ignorar a discussão sobre a existência ou não de um direito natural, uma vez que passou a entender que tudo já estaria previsto e contido no texto da lei. Para o positivismo, todo o direito estaria ou viria a ser positivado, e aquilo que não estivesse positivado não seria direito. Assim, as normas naturais de origem cosmológica, o naturalismo clássico, por exemplo, como lá em Aristóteles, teológica, o justnaturalismo medieval, tal como em São Tomás de Aquino, ou antropológica racionalista, né, o justnaturalismo racionalista, como em Hugo Grossio, calcadas em costumes, tradições, mitologia, valores morais ou religiosos, e que seriam apreendidas pelo homem e tidas como eternas, imutáveis e universais, e que fundamentariam o direito posto, né, o direito positivo, deixam de ser aceitas como normas jurídicas pelo juspositivismo. Dessa forma, os juspositivistas passam, no século XIX, a reconhecer uma única fonte legítima do direito.
qual seja o Estado. E ter como normas jurídicas apenas o direito posto, o direito positivo, o direito positivado, aquele lá feito pelo legislador, publicado no Diário Oficial, que a gente encontra lá no texto da lei, né? Ou nas decisões judiciais dos juízes, né, dos tribunais, enfim. Eliminando-se o dualismo de ordens normativas, ou seja, eliminando-se, negando-se a ideia de que existiriam dois ordenamentos jurídicos, um direito natural e um direito positivo. Agora só tem um, só o direito positivo, né? Então, negando-se, né, eliminando-se o dualismo de ordens normativas admitido pelo justnaturalismo em prol do estabelecimento de uma única ordem normativa, o direito posto pelo Estado. Um conceito positivista do direito, portanto, não mais podia admitir qualquer fundamentação metafísica. Além disso, e para tentar lograr êxito em seu projeto, o positivismo jurídico invocou para si autonomia científica. A gente falou disso um pouquinho atrás aí, vamos reforçar aqui com o texto. Então, o positivismo vai invocar para si autonomia científica, visando especialmente construir um conceito de direito que se fundasse em si mesmo, construindo-se um sistema jurídico que fosse autônomo, completo, autopoiético e, portanto, fechado. Só essa palavrinha esquisita aqui, autopoiético. Autopoiético, simplificando aqui só para o que nos interessa no nosso entendimento, é algo como algo que se sustenta por si mesmo, algo que se auto-mantém, auto-reproduz. Então, olha que interessante. A partir do momento que a gente tem a Constituição, e a Constituição estabelece como, de que jeito, quando e quem vai criar direito novo, como, quando e quem vai aplicar o direito existente, o direito se fecha em si mesmo, se sustenta por si próprio. Ah, como que eu faço uma lei? Ah, do jeito que está previsto na Constituição, processo legislativo. A Constituição é lei? É. Então ela é direito também, ela é direito. Então é o próprio direito dizendo como que o direito é feito. A quem é que aplica o direito? É o juiz, aí tem justiça estadual, tem justiça federal, tem tribunal superior, né? Tem competências, né? Tem a vara da família, vara penal, por aí afora vai. Né? Você tem toda essa estrutura. Onde é que está isso? Na Constituição. A Constituição remete às leis para criar detalhes. Então você tem as leis processuais. Né? Você tem a lei trabalhista, a lei civil, né? Você tem a lei do consumidor e por aí afora vai. Né? Então, quem é que aplica esse direito para solucionar um caso concreto? É o juiz. De que maneira? Do jeito que a Constituição estabelece e, a partir dela, a legislação. Então, é o direito fundamentando, explicando e dizendo como que o próprio direito vai ser aplicado. Entende? Então, essa ideia de autossustentação é a ideia dessa palavrinha aí, autopoiese. Tá? Então, e o positivismo jurídico ele vai se sustentar a partir de se reconhecer, né, de trazer para si o status de ciência autônoma, né, essa característica da autopoiese, tá certo? Então é isso que está sendo dito aqui. Para tanto, qualquer que fosse o conceito de direito, este deveria dobrar-se sobre si mesmo, ou seja, ser autofundamentado. O que é o direito? Vou fazer um discurso circular aqui bem tosco, mas só para a gente entender a ideia. O que seria o direito? O direito é aquilo que é criado pelo próprio direito. Olha o discurso circular. Tá? É claro que eu estou fazendo um exemplo bem bobinho aqui, mas só para a gente entender o raciocínio. Né? Quer dizer, essa ideia de autofundamentação. A fundamentação da validade do direito aqui para o positivismo não pode ser externa. O direito, ele é o direito, essa lei, ela é uma lei do direito, do ordenamento jurídico, é porque o Papa reconheceu, é porque a religião, não sei o quê, porque a moral pessoal daquela etnia. Não, nenhum fator externo. Tá? O direito tem que se fundamentar em si mesmo. Essa que é a ideia. Então, voltando, para tanto, qualquer que fosse o conceito de direito,
este deveria dobrar-se sobre si mesmo, ou seja, ser autofundamentado. Em outras palavras, a ciência do direito deveria eliminar do seu conceito qualquer fundamento, influência, dependência ou explicação de origem externa, lá da economia, lá da teologia, lá, sei lá, da história, da física, da química. Não. Onde é que eu busco o fundamento do direito? No próprio direito. Autonomia científica. Isto é, né? Nenhuma dependência, explicação, fundamentação, influência de origem externa, isto é, calcada na moral, na religião, tradições, sentimentos, valores, ou outras esferas do pensamento, né, outros ramos da ciência, etc. Porque estes elementos resultariam no reconhecimento de um direito natural, que servisse de fundamentação última ao direito positivo. Ora, se o direito positivo se fundamenta em si mesmo, não existe um direito natural para que o direito positivo tivesse que buscar fundamento nesse outro lugar. Entenderam? Né? Então, se eu não tenho mais o direito natural, o direito positivo passa a invocar para si essa ideia da autonomia científica e, portanto, ele adota a noção da autopoiese que a gente explicou aí. Beleza? Vamos lá. Nessa senda, negando a dualidade de ordens normativas típica do pensamento justnaturalista e visando a construção de uma ciência autônoma, o objetivo do positivismo jurídico foi a de se ter um direito ordenado, racional, científico e inteligível. O que é inteligível? Que possa ser conhecido, né? Que as pessoas, em geral, possam ter acesso a esse direito. Em tese, basicamente, vale dizer algo como que, bom, eu sou um cidadão desse país, eu faço parte desse contexto todo, eu sou o detentor aqui da soberania popular, e de forma mais vaga, eu sei falar português, sei ler, então eu posso ir lá no Código Civil, por exemplo, e ler. E de alguma forma eu vou entender. Eu posso pegar o texto da Constituição e ler. De alguma forma, mesmo que eu não seja versado em direito, né, não tenha cursado direito ou coisa que seja, mas de alguma forma eu vou conseguir ler e entender alguma coisa do que tem ali, né? Claro, se for para uma questão mais técnica ou um processo judicial mais, né, especificamente falando ou coisa que vale, aí você tem as instituições, né, o advogado, promotor, juiz, tribunal, etc. e tal. Mas a ideia geral é a de que, né, basicamente ou praticamente de forma direta ou indireta, todos agora podem acessar e compreender o direito que, por meio da lógica da soberania popular, mesmo que indiretamente, abstratamente, né, esse mesmo direito, esse próprio direito, também foi criação dessa própria pessoa no âmbito da sua cidadania. Né? Essa é a ideia ampla da legitimidade do direito. Vamos lá. O ponto máximo desse modelo deu-se com as codificações com as quais o positivismo jurídico pretendeu encerrar todo o direito positivo. Portanto, pode-se constatar que a principal busca dos positivistas foi a de conceber um direito harmônico, completo, sistematizado e científico, cujas normas fossem claras, evidentes e assim capazes de proporcionar segurança, previsibilidade e certeza, né? A tal da segurança jurídica. A influência tanto do idealismo cartesiano e kantiano como do paradigma científico copernicano, galileano, são óbvias. Não vou descer a detalhes aqui por desnecessário, mas basicamente vale dizer que o direito moderno, positivista, busca o método científico moderno para ter, né, a sua autonomia científica. O direito passa a ser compreendido, tratado, explicado, pesquisado, né, como ciência, por meio do método científico. É isso. Simplificadamente falando, é isso. Vamos lá. Pode-se afirmar que todas as teorias positivistas do direito recorrem a metodologias racionais, no sentido iluminista, método científico moderno, especialmente com base no método científico moderno demonstrativo consolidado no âmbito das chamadas ciências da natureza e das ciências exatas, tal como preconizado, dentre outros, por Copérnico, Galileu, Newton. O esforço dos positivistas nesse sentido
foi o de dotar o direito de certeza, previsibilidade, segurança e objetividade, o que seria alcançado quando o mesmo fosse concebido e compreendido cientificamente, ou seja, por meio do método científico moderno. Baseado numa razão objetiva, mentalista, exata, empírica, ou seja, no modelo da filosofia do sujeito, que à época se via consolidada como paradigma moderno vigente. Aquela ideia do René Descartes, por exemplo, do cogito ergo sum, penso, logo existo. Quer dizer, o mundo objetivo ele é acessível ao ser humano por meio da sua inteligência, da sua racionalidade. Ele não precisa buscar explicação em outro lugar. O próprio ser humano é capaz de se compreender a si próprio e compreender, por meio e uso da sua razão, né, os fenômenos objetivos, a existência, o mundo ao seu redor. Penso, logo existo. Chegando ao direito, o direito passa, repito, sendo insistente, né, repetitivo, passa também a ser compreendido, praticado, né, explicado dessa forma, né, por meio do método científico moderno, que eu estou chamando aqui de paradigma mentalista, né, o uso da mente, da racionalidade. Como dado comum entre as variadas escolas positivistas, verifica-se que todas elas buscam desenvolver metodologias científicas, no sentido moderno, para se compreender, identificar e interpretar o direito. E nessa linha, o direito passa a ser identificado como a norma escrita, a lei escrita. Ora, é um dado agora objetivo. A norma escrita, a lei escrita, vinda de uma instituição, um poder legislativo, aplicada por uma instituição que existe objetivamente, né? Um juiz, um poder judiciário, são dados objetivos. A ciência moderna lida com dados objetivos. O positivismo jurídico desta feita trata o direito desta forma, por meio de dados objetivos. Então, o que é o direito? Ou pelo menos qual que é a sua estrutura básica, fundamental, né? A sua genética? É a lei. Qual lei? A lei escrita, o código, né? O direito positivo. É essa que é a ideia. Ou a jurisprudência, né? Que também está lá escrita, está lá reconhecida pelo Estado, é um dado objetivo. Essa identificação teve seu ápice na França, com a escola da exegese, em que todo o direito passou a ser identificado com o Código de Napoleão, ou seja, com a lei escrita. Na Alemanha, onde prevaleceu a escola histórica do direito e o pandectismo, e na Inglaterra, em que se imperou a escola analítica, mesmo que o modelo de codificação tivesse sido à época rejeitado, mas aconteceu depois, né, paulatinamente também, findou-se por adotar uma metodologia formalista e dogmática do direito. Na verdade, a divergência doutrinária quanto à classificação da escola histórica, do pandectismo e seus desdobramentos, como, por exemplo, a jurisprudência dos interesses de Ehring ou Ihring e a jurisprudência dos conceitos de Putta ou Putta, e mesmo a escola analítica de Austin, como sendo teorias efetivamente positivistas, mas pode-se afirmar que todas elas são as teses precursoras do positivismo. Não precisamos entrar em detalhes também quanto a essas outras teorias, não, tá? Mas deixa eu só dar uma indicação literária que quem quiser, tem um texto muito legal, 2011, Camargo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho que eu já indico. Aqui, ó, Margarida Maria Lacombe Camargo, no livro Hermenêutica e Argumentação, uma contribuição ao Estado do Direito. Essa autora, claro, não é a única, mas essa autora aqui, ela explica todas essas escolas aí, né? A escola histórica, a escola da exegese, a escola analítica, de uma forma assim espetacular. Então, quem quiser aprofundar, fica aí a dica. Voltando, não custa destacar que, obviamente, designar ou não essas teses como teorias positivistas dependerá do conceito que se adote de positivismo. Ilustrativamente, Nino e Ross certamente não as admitem como tais. Eu, particularmente, tendo a achar que são, sim, teorias já positivistas. Por quê? Porque, na minha humilde concepção, de alguma forma, já adotam ou já buscaram adotar exatamente essa ideia
né, do método científico para se tentar explicar e compreender o direito, ok? Então eu acho que sim, acho, né, e defendo que sim, já podemos considerar essas escolas como sendo positivistas. Assim, se por positivismo se entenda uma postura filosófico-científica na esteira de Augusto Comte, então todas essas teorias poderiam ser classificadas como positivistas. Já se positivismo vier a corresponder à tese da separação forte entre direito e moral, então elas não seriam positivistas. Na verdade, tais teorias se encontram em uma zona de penumbra, de transição, na fronteira, né? Vez que guardam ainda características que as aproximam do justnaturalismo, ao mesmo tempo em que também já buscam dotar o direito de racionalidade científica e empírica, atribuindo-lhe autonomia, postura esta positivista. Ross, o autor, né, faz esse lembrete, asseverando que, vou fazer uma citação aqui, abre aspas, a ideia de que o direito natural se converteu em coisa do passado é errônea, a menos que restringamos esse conceito às teorias racionalistas dos séculos 17 e 18. Se incluirmos sobre o rótulo de direito natural, como aqui fizemos, todas as teorias jurídicas metafísicas, que são também político-jurídicas, quer dizer, que suprem um critério para a retidão ou justiça do direito, então o direito natural, ainda que com outro nome, sobreviveu e prosperou ao longo do século XIX. Dever-se-ia chamá-lo realmente de direito natural disfarçado. Tanto o historicismo como o positivismo seguiram linhas de pensamento que eram bem conhecidas pelo direito natural mais antigo. Não se pode dizer o mesmo com igual justificação a respeito do utilitarismo de Bentham, mesmo que este pretendesse derivar a moral da natureza humana, de sua tendência à felicidade ou ao prazer. A despeito disso, veremos que certas ideias de característica origem justnaturalista foram enxertadas no utilitarismo durante sua evolução no século XIX. Vamos traduzir? Essa citação se presta simplesmente a dizer, olha, essas teorias lá, a história histórica da Alemanha, o pandectismo, né, a escola analítica na Inglaterra, enfim, estariam a meio caminho, não seriam 100% positivistas, porque ainda guardaria algumas características associadas ao pensamento justnaturalista. É isso. Mas que são embrionárias e que foram a partir delas que o positivismo efetivamente se firmou, isso sim, aí não há dúvida. Seguindo, o que importa é que todas essas teses jurídicas já traziam embrionariamente os principais elementos do positivismo jurídico, que foram firmados ao longo dos séculos XIX e XX. Em especial, letra A, sobre a fonte primordial do direito passar a ser o Estado. Letra B, sua descrição, interpretação e aplicação somente poderiam ser feitas de forma racional e científica por meio de métodos de interpretação. C, considerar o direito como uma ciência autônoma ou autorreferencial, que se autofundamenta, aquela palavrinha autopoiese. Letra D, e via de consequência, adotar a tese da separação entre o direito e a moral, que é a própria ideia da autonomia. Direito agora passa a ser uma coisa, moral, ou outras linhas de pensamento, ou outras esferas normativas são outra coisa. Tá? Então, as normas religiosas, as normas éticas, as normas morais, elas têm lá sua autonomia e o direito passa a ser ou a ter sua existência própria também. De modo que o direito seja concebido como um sistema fechado e autônomo, admitindo no máximo uma interpenetração acidental e contingente entre tais ordens, como, por exemplo, pode acontecer entre os positivistas denominados inclusivistas. Não vamos entrar em detalhe nisso aqui, pelo menos não por enquanto, tá? São os incorporacionistas ou os não incorporacionistas, que são duas linhas duas teorias, ou duas formas, duas doutrinas, dois conceitos que visam explicar aí o positivismo jurídico, tema para uma próxima conversa. Em síntese, o modelo positivista dominante, que sofre influência do movimento legalista da primeira metade do século XX,
particularmente nas obras de English e Winshade, impõe que o intérprete, o aplicador, o juiz, o jurista, enfim, deve se utilizar da metodologia prescrita pela ciência do direito, que pode ser, por exemplo, buscar a vontade do legislador, a vontade da lei, né, ou fazer uma interpretação histórica, ou gramatical, ou silogístico formal, exegética, né, enfim, métodos de interpretação que o próprio direito também apresenta, tá? Ou seja, é uma ciência, é um método científico, então o direito vai dizer qual o método que vai ser empregado para se aplicar e se compreender o próprio direito. Não obstante, sempre estará presente uma postura metodológica, o que, segundo o positivismo legalista, geraria objetividade, segurança, previsibilidade e certeza. De qualquer maneira, o positivismo consiste em tratar o direito cientificamente e, portanto, o objeto de tal ciência e conteúdo do direito passa a ser entendido como direito posto, direito positivo, positivado. De modo que ao jurista, o cientista do direito, não caberia criar o direito. Lembra que o jurista, que é o cientista do direito, ele tem que ser neutro, né? Então não é ele que vai criar o direito, ele vai pesquisar, compreender, aplicar o direito. Mas descrever, sistematizar e interpretar o direito já existente. Dessa forma, tal como nas suposições de Isaac Newton, em que o cientista observa, descreve e sistematiza os fenômenos da natureza, também o jurista assim procederá com os fenômenos jurídicos, ou seja, as normas jurídicas. E uma consequência importante do método positivista é o fato de que o direito, como ciência, passa a ser objeto de estudo, interpretação, manipulação, compreensão e aplicação exclusivos do jurista, ou seja, do cientista do direito. Sendo assim, quem não for um jurista será leigo, e toda e qualquer experiência que o leigo tiver do direito será ou passiva, como parte em um processo, por exemplo, ou considerada uma mera opinião. Porque o que está sendo dito aqui é que cientista do direito é o jurista. O cidadão comum ele é leigo. Ele faz parte de uma estrutura maior no sentido do pacto social, da soberania popular. Mas o cientista mesmo, que realmente lida, com a ciência do direito, é o jurista, tá certo? Assim como eu sou leigo em física, em medicina, coisa que o valha. Só a título de explicação aqui. Então, o que eu falo sobre medicina, sobre física, sobre biologia, é uma opinião. Uma opinião que pode ser abalizada ou não, mas uma opinião de leigo. Tá? É essa que é a ideia. Em outras palavras, o direito passa a ser, do ponto de vista do positivismo, algo inacessível às pessoas em geral, sendo de conhecimento e domínio exclusivo, do ponto de vista científico, e privilegiado do cientista, o jurista. Vale dizer que o modelo positivista do século XIX, aí isso é importante, e primórdios, início do século XX, se amolda perfeitamente a um modelo de sociedade fechada de intérpretes, no sentido de Haberli. Não vamos entrar em detalhe aqui também, então, para não desviar, já estamos caminhando para o final, mas a ideia é que, no primeiro momento, o juspositivismo radicaliza a ideia de que quem é que lida com o direito? É o cientista. E o resto, as pessoas, são destinatários. Se colocam numa posição passiva. Eu sou um cidadão comum, eu vou ao judiciário postular alguma coisa, mas quem vai decidir é o juiz. Quem vai fazer a tradução da minha pretensão, da perspectiva leiga para a perspectiva científica, técnica, jurídica, é o advogado, é o promotor, tá certo? E de uma forma radical, no início, de fato, o direito ele é tratado dessa forma bem fechada, tá? Depois é que vão surgir as teses, principalmente neopositivistas, e depois da Segunda Guerra Mundial, mais para frente também, depois da queda do Muro de Berlim, e aí o surgimento do chamado pós-positivismo, tema para mais para frente, aí sim essa perspectiva vai mudar
e o que vai se defender é a ideia de que o direito também tem que ser tratado no âmbito da ideia de uma sociedade aberta de intérpretes, né, que a parte, o cidadão, o sujeito que vai postular, né, o seu direito, né, vai pleitear, né, numa ação judicial, por exemplo, ele não deve ser um mero só espectador, não. Pelo contrário, ele tem que ser tratado, né, não como coadjuvante, mas como uma espécie de ator principal, tá? Mas isso é depois, né, nessa fase aqui do positivismo jurídico, principalmente no seu início, a gente tem exatamente o contrário. Assim como o cientista, né, de uma determinada área, é ele que sabe do que ele está falando e o leigo não sabe, aqui no direito vai ser adotada essa postura também num primeiro momento, ok? Esse modo de se entender o que é ciência molda aquilo que os juristas entendiam sobre o que é o direito. E essa pré-compreensão, no sentido gadameriano, estou citando um autor aqui, Gadamer não vem ao caso agora, mas essa pré-compreensão do que seria o direito será a base para todas as teorias positivistas do direito, que terão divergências, especialmente quanto à identificação das fontes do direito, mas seriam concordantes quanto à forma de aplicação por subsunção das normas que forem identificadas como normas jurídicas. Assim, por exemplo, para a escola da exegese, o direito posto, objeto da ciência jurídica, era o Código de Napoleão, ou seja, a lei criada pelo legislador organizada sob a forma de um código. Já para a escola histórica e para a jurisprudência dos conceitos, o direito posto seria aquele oriundo ou criado espontaneamente pelo Volksgeist, né? Uma ideia de senso comum da opinião pública. Ou seja, uns institutos e conceitos, mas canalizados pelos juristas, né? Ou seja, os institutos e conceitos jurídicos consolidados historicamente por um povo, seus costumes e tradições. Aqui o papel do legislador será apenas o de positivar o direito consolidado historicamente e colhido dos costumes, e caberá ao jurista, o cientista do direito, por meio da jurisprudência, a ciência do direito, interpretar esse direito e apresentá-lo sistematicamente por meio dos conceitos jurídicos. Os conceitos jurídicos que exprimem o direito e suas instituições, por sua vez, serão as normas jurídicas a serem subsumidas, né? Ou seja, aplicadas aos casos concretos. Em síntese, a crença positivista legalista gira em torno da ideia de que o jurista, o intérprete, o aplicador ou o juiz não cria o direito, mas o compreende, sistematiza, o constata de forma empírica, neutra e objetiva. Identificado o direito posto, que será então tratado cientificamente, o direito passa a gozar da certeza, previsibilidade e segurança que o método científico já teria conferido às ciências da natureza e às ciências exatas. Dessa forma, os positivistas legalistas acreditam que, por assumirem tal postura científica, a aplicação do direito será feita de forma objetiva e neutra, o que afastaria qualquer arbitrariedade ou subjetividade. Acreditava-se que, assim, indelevelmente seria alcançada a resposta correta para o caso a ser decidido, em que a lei, a norma jurídica formal e objetivamente concebida e identificada dentro do sistema jurídico, traria com máxima certeza e segurança a solução para o caso. E exatamente porque se tinha convicção de que o sistema do direito teria em seu interior todas as respostas possíveis e necessárias a qualquer caso, qualquer fato que se lhe apresentasse, é que, mais uma vez, o positivismo seria dotado de previsibilidade, ao lado da segurança, ordem e certeza. O que diferiria de uma teoria positivista para outra, basicamente, seria a identificação e delimitação das fontes do direito, de modo que as normas jurídicas ora seriam identificadas com a lei escrita, codificada, ora com os conceitos jurídicos extraídos dos costumes, tradições jurídicas, história, ora com os precedentes judiciais. Escola da exegese da França, primeiro caso, escola histórica, né, alemã, e a teoria analítica inglesa. De qualquer forma, a resposta correta no positivismo legalista corresponderá à interpretação única, correta, objetiva, clara e precisa do texto da norma, da lei,
o conceito ou instituto jurídico, ou o costume ou a tradição jurídica encontradas na doutrina e nos textos legais e precedentes. E a garantia de se chegar à resposta correta estaria no método, o método científico moderno, cartesiano, de interpretação e aplicação utilizado, donde decorre a ideia de que o texto da norma, o texto da lei, teria uma única interpretação correta, um único significado, ou seja, abrigaria conceitos cerrados, fechados, únicos, unívocos. Percebe-se assim que o positivismo legalista ancora sua pretensão de previsibilidade, segurança e certeza na crença de que os textos normativos, os códigos e leis escritas, possuiriam uma essência, ou seja, um único significado. Quer dizer, eu li e consegui entender, eu não tenho que ficar inventando ou buscando interpretações, né? Porque está claro a forma como está escrito, tá? Da forma como está escrito. Ou seja, possuiriam uma essência e assim carregariam em si os textos, né, das leis, conceitos determinados. Para a construção do método positivista, também se utilizaram os positivistas do silogismo e do formalismo. Silogismo, né, aquela forma de pensamento, né, de premissa maior, premissa menor, logicamente deduzidas e entrelaçadas, você gera um resultado lógico, preciso, né, claro e correto. E formalismo, a forma da lei. Não é qualquer norma ou qualquer coisa que vai ser identificado como norma jurídica, mas só o direito posto. Com forte apego ao aspecto semântico e sintático dos textos normativos. Por conseguinte, a subsunção do fato à norma, né, ou seja, o fato, a situação concreta, algo que aconteceu, à norma, o texto da lei, traduz-se na busca de adequação da manifestação objetiva de um fato, né, do real, do particular, de algo que aconteceu, com o abstrato, o geral, ou seja, o texto da lei. A lei é uma norma abstrata, geral, né, de aplicação geral, de modo que essa operação era entendida como uma relação de correspondência. Quer dizer, a norma corresponde ao fato, o fato corresponde à norma. Dessa forma, pode-se verificar a identificação ou afinidade do modelo positivista com uma teoria da verdade como correspondência, evidenciando-se, mais uma vez, sua inserção no paradigma da filosofia da consciência. Não precisamos entrar em detalhe nisso aqui não. E, encaminhando para o final, por fim, pode-se concluir que o positivismo jurídico tem seu nascedouro no decorrer do século XIX, em especial na França, Alemanha e Inglaterra, tendo se firmado ao longo do século XX e certamente ainda se faz presente atualmente, especialmente no Brasil. Contudo, o positivismo jurídico não se encerra em suas formas exegética e legalista. Particularmente, o século XX traria contribuições que levariam as concepções do positivismo a novos e desconcertantes patamares. Nesse contexto, ressaltam-se os nomes, por exemplo, de Kelsen, Haas, Ross e Hart, bem como o advento do positivismo sociológico de fundo realista e pragmatista no contexto norte-americano, o realismo jurídico. Com suporte em suas contribuições, será possível desconstruir os preconceitos de que o positivismo teria se esgotado nos moldes acima descritos, especialmente aqueles ligados aos conceitos de ceticismo ético, do positivismo ideológico e do formalismo jurídico como características imanentes do positivismo como um todo. Mas isso aí já é conversa para depois. Então, em linhas gerais, meus caros, meus nobres, esses são os pressupostos e os principais elementos aí, né, que estruturam o chamado positivismo jurídico, ok? Então, ficamos por aqui e até breve.